Saudações mais uma vez, chamo-me Ali José Santos Caetano e dessa forma vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e com vista à elaboração ou fazer um mapeamento de área suscetível à inundação, tendo como caso de estudo o distrito de Maracuene. Então, nas aulas passadas tivemos a possibilidade de elaborar a matriz de comparação pareada, que é exatamente essa. Também podemos elaborar a matriz normalizada, que é essa. Então, calculamos também os pesos, mas a aula de hoje será exatamente conseguimos perceber se esses pesos apresentam uma consistência aceitável segundo a metodologia ou abordagem do SET 1987. Então, o SET sugere com que o índice de consistência, como também a razão de consistência, deve ser inferior ou igual a 10%. Ou seja, quanto maior for a sua consistência ou maior que 10%, os resultados não são consideravelmente aceitos. E quanto menor for a 10%, mais aceitos esses resultados são. Então, uma vez que nós já temos os pesos, então o que nos interessa mesmo é fazer o cálculo dessa consistência para podermos ver se conseguimos espacializar esses ou fazer a integração das variáveis no ambiente SIG utilizando esses pesos. Então, para tal, nós vamos criar uma outra tabela, mas primeiramente vamos copiar essa tabela, vamos copiar e vamos colar exatamente aqui e apago toda a informação que está aqui. Então, copiamos e apagamos toda a informação aqui. A primeira coisa que queremos fazer é substituir essa palavra por soma. Então, tiramos a palavra peso e colocamos a palavra soma. Então, essa parte de total também já não nos interessa, poderíamos também mover ou eliminar e ficaríamos somente com essa tabela, ou seja, essa informação aqui. Então, para podermos preencher esses dados, ou seja, os números aqui nessa parte onde está vazia e com vista a fazer o cálculo da soma, vamos nos basear nas primeiras duas tabelas, que é a matriz de comparação pareada e a matriz normalizada. Então, para tal, nós viemos aqui na classe da elevação, e nós já temos um certo peso da elevação. E qual seria o peso da elevação? O peso da elevação é de 44,05%. Para tal, nós viemos aqui, colocamos igual, pegamos esse peso multiplicado por primeiro ponto da elevação e ok. Fazemos a mesma coisa. Nós ainda estamos a trabalhar na classe da elevação e o nosso peso é de 44. Então, na segunda coluna também pegamos o peso de elevação, multiplicarmos pela o segundo ponto dessa primeira coluna, que é aqui, que é a declividade. Fazemos a mesma coisa. Ainda estamos na classe de elevação, então o nosso peso é esse, multiplicado por terceiro ponto, que é do uso cobertura de solo da matriz de comparação pareada. Faço a mesma coisa, pegando esse peso, multiplicando por precipitação que está aqui. E por fim, faço a mesma coisa desse peso da elevação, multiplicado pelo resultado da matriz de comparação pareada consoante, ou seja, no que diz respeito à geologia. Já temos o nosso primeiro resultado, ou já preenchemos a nossa primeira tabela. Então, na nossa segunda tabela, quais serão os resultados ou o peso da declividade é essa aqui. Fazemos os mesmos procedimentos, mas agora vamos trabalhar nessa coluna. Então, para tal, coloco soma, pego o meu segundo peso, que é da declividade, multiplicado pelo primeiro resultado da declividade, novamente
o meu resultado de peso multiplicado pelo segundo resultado. De novo, o segundo resultado, o meu segundo peso, que é da declividade, multiplicado pelo uso de cobertura de solo, que está na declividade, é esse aqui. Faço a mesma coisa, pego aqui, multiplicado pela precipitação nessa classe da declividade. De novo, pego o meu peso multiplicado pelo último resultado, que é a geologia na casa da declividade, e já preenchi. Então, faço a mesma coisa no solo, no uso de cobertura de solo, na precipitação e na geologia. Então, poderíamos preencher no uso de cobertura de solo, que seria essa classe, essa parte que seria o peso de 16,95 multiplicado por classe, a casa da uso de cobertura de solo é exatamente essa. Então, pego o meu primeiro resultado, faço a mesma coisa, 3 dividido, essa parte, digo 3 que é a terceira classe, dividido por o segundo ponto da coluna do uso de cobertura de solo. Então, faço a mesma coisa, que é o peso do uso de cobertura de solo multiplicado pelo, aqui é a terceira casa, que seria a casa do uso de cobertura de solo. Tenho esse resultado, faço a mesma coisa, pego o meu terceiro peso multiplicado pela precipitação, que é exatamente essa, a informação. Pego essa parte, multiplico também pelo resultado e ok, preenchi também nessa parte. Pego também na precipitação, faço a mesma coisa. Então, pego a precipitação, o peso da precipitação é exatamente esse aqui, multiplicado pela classe, a casa de precipitação, que é exatamente esse aqui. Tenho esse resultado. Pego novamente a precipitação, multiplicado pela segunda casa da casa de precipitação. Faço a mesma coisa. Precipitação multiplicado por terceiro ponto da precipitação. Faço a mesma coisa, precipitação multiplicado pela precipitação que está aqui, que é o 1. Faço a mesma coisa, pegando o peso de precipitação multiplicado por esse último resultado. Então, na geologia, faço a mesma coisa, mas pego a classe da geologia, que é exatamente essa, multiplicado pela essa classe da geologia. Faço a mesma coisa, esse dividido por esse, a mesma coisa, até podermos preencher a nossa tabela. Aqui estamos na penúltima classe de precipitação, que é esse aqui. Pegamos de novo esse, multiplicamos pelo resultado final. Então, feito isso, nós faríamos ou calculamos a nossa soma. Então, para tal, nós viemos aqui, colocamos igual, colocamos soma. Nos alguns computadores pode vir aparecer a palavra sum, mas é a mesma coisa em inglês. E pego essa classe. Não faço a média ou dividido por 5, porque isso é soma, simplesmente é o somatório dessas classes. Então, o que eu faço? Tenho o resultado. O que eu faço? Clico aqui e arrasto até na última casa e tenho os resultados aqui. Então, significa que esse é daqui, esse é daqui, já fez o cálculo automaticamente, também já fez o cálculo automaticamente, e aqui também já fez o cálculo automaticamente, e por fim aqui também já fez o cálculo automaticamente. E muito obrigado.